Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? Cada ser, cada espécie constitui-se de um tipo absoluto, física e moralmente, e cada indivíduo tira na fonte universal a soma do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. A molécula dos minerais tem a sua quantidade dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião, e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Gratidão a você, onde quer que se encontre, telespectadores, internautas, teleouvintes, radioouvintes. Gratidão à TV Web Frutal, nossa emissora parceira, Web Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul, TV Web Frutal, Minas Gerais, Portal Espiritismo Andradina, nossa TV Web Despertar da Consciência e assim todos os amigos que nos auxiliam nessa trajetória de luz. Os nossos parceiros, colaboradores e patrocinadores, Alvorada Veículos de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Matsumoto Imóveis, também, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Hotel Del Príncipe, Marabá, Pará, Pousada Colonial, São Luís do Maranhão. E a todos aqueles que contribuem mensalmente, que fazem as suas doações esporádicas, doam equipamentos e assim sucessivamente para nos ajudar. Que Deus multiplique milhões de vezes aqueles que doam as suas vibrações, o seu carinho, o seu amor, a sua audiência, a sua atenção, aqueles que são cadastrados em nosso canal, aqueles que propagam a mensagem, todos vocês. Uns disparam nos seus twitters, outros no Instagram, outros pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Facebook e assim sucessivamente. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos entender agora um pouco dessa origem, para depois, nos 3 programas sequentes, nós fazermos já uma trajetória dentro desses chakras, um processo de reprogramação, tanto dentro do autoconhecimento até o objetivo da autoiluminação. Então, se tudo começou no espírito, o princípio inteligente do universo, se tudo que existe, conforme eu li aqui, tanto da questão 613 do Livro dos Espíritos com Allan Kardec, quanto na obra A Gênese. Então, quando ele faz a interrogação, qual a origem do espírito? O espírito com E maiúsculo. Onde está o seu ponto de partida? Sabemos que é no espírito com E minúsculo. Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado. Já dei uma noção no programa anterior do que é individualização. E agora vamos fazer um pequeno trajeto aqui, porque ele narra aqui que cada espécie constitui um tipo absoluto, física e moralmente, e cada indivíduo tira da fonte universal, que é o psiquismo divino, a soma de princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição dos seus órgãos perispirituais e físicos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. E na obra A Gênese ele prossegue. A molécula dos minerais tem a sua quantidade dessa vida, uma soma de princípios inteligentes. Do mesmo modo que a semente e o embrião também vai ter uma soma de princípios inteligentes. E se agrupam como no organismo em figuras simétricas. As figuras simétricas para a matemática acadêmica são os fractais, que para nós outros, os elementais, que são padrões de energias que compõem todas as coisas. Então, que constitui os indivíduos, seja eles qual forem.
Então, os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, os espíritos com E maiúsculo, agora é Miramês, vieram do átomo primitivo, que é o espírito, a mônada primordial, o princípio inteligente do universo. Então, os espíritos, como no dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo e se expressam na sua natureza como arcanjos divinos. Então, do átomo ao anjo ou do átomo ao arcanjo. Então, se nós viemos da matéria primitiva, que é esse espírito com E minúsculo, saída do hálito divino, que é o psiquismo divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria, agora esta, ou aqui do livro, ou dos nossos corpos, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito individualizado pelo trabalho que opera há bilhões de anos. Bilhões, porque temos quase a idade do universo. E nesse mesmo capítulo colocamos com Hernani Guimarães Andrade, que aqui nós estamos no terceiro capítulo. Então ele vem dizer, na finalização do no capítulo do livro, que assim como os átomos físicos compõem todas as coisas por aqui, o átomo psi, que é o psiátomo, que vai acontecer na sequência dos elementos atômicos, vai compor tudo que existe no mundo espiritual, inclusive os espíritos, com E maiúsculo. Está bem aqui. Então, depois que termina o urânio, começa-se a escalada dos psiátomos. Não precisa entrar nos artificiais, porque não são criações da natureza. Então, a partir dali, já começam os elementos psi. Então, os psiátomos, por sua vez, serão os componentes da matéria psi, do mesmo modo que os átomos comuns entram na constituição da matéria física. Assim como a matéria física, participa da composição dos objetos que observamos em nosso mundo material, a matéria psi é a substância de que são feitos os espíritos com E maiúsculo e demais elementos e objetos do mundo espiritual. Isso tudo está no capítulo 3 do nosso livro. O capítulo 1, registramos a pauta da necessidade do conhece-te a ti mesmo. O capítulo 2, falamos de Deus e da lei. Então, a criação macro, uma noção de Deus e das leis. O 3 já é a nossa trajetória do átomo primordial até o homem a caminho da angelitude. O capítulo 4 vai falar da evolução do nosso parceiro inseparável, do próprio perispírito. Corpo físico de hoje será o perispírito de amanhã, que será a alma de mais tarde. O perispírito é a própria alma evoluindo. Então, se nós já estamos como alma manifestando num perispírito, gerenciando um corpo, esse perispírito, a hora que iluminarmos-nos como almas, esse perispírito se humaniza como a nossa alma, que vai ser nossa aluna, nossa filha, nossa pupila para dias vindouros. Está entendendo? E no 5º capítulo, já o ser constituído, já o espírito individualidade, já individualizado. Então, ele já gerenciando as suas personalidades, as suas subdivisões. E a partir dali, o capítulo 6 já vai falar dos elementais, do pré-humano ao reino mental e vice-versa. Até chegarmos no capítulo 7, a nossa interação com os elementais. O capítulo 8, nós já começamos as criações mentais. O 9, as fixações mentais. E o 10º, o ser de consciência desperta. Está acompanhando bem? Então vamos rememorar. Psiquismo divino. Um oceano de energia à semelhança desta água. Um fascículo de luz nasce dele.
A esse fascículo chamamos de espírito, o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos. O amor é a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas. Então forma o amor substância, que vai gerar a vida, que vai nutrir, organizar e manter. Então esse elemento, a união de dois ou mais princípios inteligentes, forma o amor como o nome de matéria elementar. Sem ela, não constrói-se nada. Ela vai dar origem à estrutura e constituição do fluido universal. Então agora já nasceu um fluido próximo da realidade dos astros. Esse fluido universal. O fluido universal é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas como peixes no oceano. Então esse fluido universal. Dele se transmuta, o processo de individualização está já ali íncito, vai especializando, unificando e transmuta-se em matéria mental que é composta já de seres vivos incontáveis, de elementais, que vão atender o nosso convite quando pensamos, para transformarem-se na bioenergia. E de posse dessa bioenergia enriquecida pelos nossos valores, agora nós vamos começar a compor os infracorpúsculos. Eu estou falando de Leon Denis, estou falando de Miramês, de Ramatiz, de Emmanuel, e etc. André Luiz. Então vamos lá. Infracorpúsculos. Bósons de Higgs para a física quântica. Um quanto de energia. Bóson de Higgs para a física clássica. Um quanto de energia para a física quântica. Um fóton, segundo os estudiosos. Mas um infracorpúsculo, o bósons. Dali gestaremos, na sequência pelo processo de individualização, os neutrinos, que a cada segundo 1 trilhão deles atravessa todos os corpos da natureza, inclusive o seu, o meu, como essa força primordial que nós poderíamos usá-la para compor, construir o que quiséssemos. Depois vão agigantando-se para os leptons, os mesons, até chegar nos quarks. Depois da junção dos quarks, 2 com expertise, mais 1 formando o nêutron, inverso formando o próton e assim por diante. Aí depois, a escalada ascensional dos átomos para as moléculas, moléculas para células, células para tecidos, e você já sabe o restante da história. Está entendendo? Então vamos conversar. Se esses chakras começaram desde as origens da vida, então agora está sentado, respira fundo. Onde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei, disse-nos Jesus. Quando junta-se 2 átomos primitivos, 2 espíritos, formam um microvórtice. Isso mesmo. Forma um centro, um microchakra, um infrachakra. E qual a função desse infrachakra? Comunicar-se com o psiquismo divino de onde ele saiu. Então esse túnel dimensional, porque ele, como espírito, princípio inteligente, já saiu da dimensão do psiquismo divino, está em outra dimensão. E ele precisa interagir com essa matéria primitiva, como está na questão 25 do Livro dos Espíritos. Então há necessidade do espírito, princípio inteligente, se ligar-se à matéria, sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria. Então ele precisa de novos trabalhadores para compor a sua pauta. Então ele vai viajar para esse universo dimensional no qual, lembra da questão 22, quando Kardec pergunta: a matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que estás longe de conhecer. Sábio é quem reconhece a própria ignorância.
Naquele momento ele tira de lado o que sabia, se despe, humilda-se, reconhece que não sabe e faz a pergunta: que definição podeis dar dessa matéria? Pode-se dizer que é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Pode-se dizer que essa matéria é o laço que prende o espírito. É a resposta. Aí Allan Kardec, resposta dele, a notinha, pode-se dizer que é o laço que prende o espírito, né? Que é o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Então, quando esse espírito se vê lá antes de nascer, ele está preso nesta matéria primitiva. Mas então, a matéria primitiva é o laço que prende o espírito. Ele está lá mergulhado como está aqui na água. Só que lá, certo? Essa matéria é um instrumento para ele, do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce sua ação. A resposta do Kardec é esta agora, não é essa aqui, está do Livro dos Espíritos mesmo, até aqui. Pode-se dizer que esta matéria primitiva é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Então ali essa matéria é o agente que agencia. É um campo intermediário entre o espírito e algo ainda menor. Então o agente, o intermediário. Então o agente e agora o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito nesta matéria, o psiquismo divino, formando novas realidades, ajudando na individualização como professor de mais um espírito princípio inteligente. Agora, esse micronúcleo, quando se une dois elementos com seus núcleos, forma algo maior com um núcleo maior que já está na estrutura do fluido universal. Junção de outros e mais outros formando a matéria mental, agora já com núcleos mais vastos. E assim na bioenergia, até chegar no infracorpúsculo, até chegar em cada elemento que tem esse núcleo, esse microvórtice, para comunicar-se com as dimensões, porque a matéria elementar está numa dimensão, fluido universal noutra, matéria mental noutra, bioenergia noutra, o infracorpúsculo numa, neutrino noutra, os leptons, mesons, quarks, até chegar no átomo que tem o seu núcleo, e daí para frente você já sabe da história. Tudo bem? Agora você apenas está pensando em comer uma batata doce. É isso? Agora você vai incorporar esses núcleos em você. Onde está isso? Em Camille Flammarion, na obra Narrações do Infinito. Então, quando Camille Flammarion ele narra para nós com todas as letras sobre essas realidades diminutas, então nesses microvórtices de energias que vai compondo todas as realidades, nós vamos ficando encantados com as suas informações. Então, através desses múltiplos núcleos conscienciais que vai formando as incontáveis realidades. Então, ao longo desses incontáveis núcleos na matéria, vai compondo as almas virtuais. Então, ele narra aqui, por exemplo, que a mônada do oxigênio incorpora-se noutras mônadas. A mônada do sal, a do carbono, e as almas ganglionares que estão em nossos corpos vai compondo ou sendo formada por todas essas almas menores. Eu estava caçando a informação aqui para te mostrar com ele, mas eu fico te devendo isso para o próximo programa. Mas eu vou ler essa aqui com Kardec, que era o que eu estava procurando mais exatamente.
Os habitantes da Terra não trabalham para o seu adiantamento material? Os habitantes da Terra. Ele estava estudando o que era a alma da Terra. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir, ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, e nela compreendido o delegado superior, que é o Cristo de Deus, que constitui propriamente falando a alma da Terra da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sobre a direção do espírito-chefe. Ele é o cabeça, os outros são os braços. Então, essas almas menores, esses núcleos menores, então essas consciências menores, por exemplo, uma porção de princípios inteligentes forma a matéria elementar, almas menores. Uma porção de almas da matéria elementar formam as almas que compõem o fluido universal. Uma porção de alminhas do fluido universal compõem os seres incontáveis da matéria mental. Essas almas da matéria mental compõem as da bioenergia. As da bioenergia, os infracorpúsculos, e assim sucessivamente, até chegar onde nos encontramos. Então, com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo perispiritual, porque nós sabemos que são formados de almas elementais. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Não é tão difícil. É muito fácil quando não temos ideias pré-concebidas. E se torna mais fácil ainda quando nós desejamos estudar, compreender para aplicar esse conteúdo. Então vamos fazer um pequeno exercício, porque já nos 3 programas sequentes nós já vamos começar com eles. Então eu intenciono, como disse-nos Jesus, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, as minhas pequenas almas. As que são minhas já reconhecem a mim. Existem outras ovelhas que não estão neste aprisco e é necessário que eu as traga e que elas se comportem como um só rebanho, um só pastor. Então, assim como um simples gole d'água, eu estou trazendo novas ovelhas. A batata doce que eu disse a você. Então, são pequenas almas que estavam nas células, nas moléculas, nos átomos, nos tecidos, na batata como um todo. Então, estou fracionando ou separando essas almas para que cada uma delas que vivia naquele todo possa ter uma experiência individual espraiada por todo o meu corpo, mas permanece ligadas por fios sutilíssimos e se reencontram depois da experiência. Por isso que quando encarnamos, relacionamos com incontáveis realidades, depois unimos todas as partes numa só realidade para a integração na nossa consciência maior. Então, inspire com suavidade, se acalme e imagine você convidando a batata doce para o seu universo. Quantas vidas compõem essa vida? Quantos seres lidaram direto ou indiretamente com ela? Quantas energias acumuladas em seu interior? E quantas energias de você pode colocar nela, na sua confecção e na sua integração. Quanto que ela pode aprender com você e quanto você pode aprender também com ela. Porque ela pode trazer, porque o ato de alimentar é trazer informação. Desde a batatinha, da batata doce, de uma água, qualquer coisa. Inspire e ao mesmo tempo que pensa na batata. Você está trazendo o ar, trazendo o energismo,
já como alimento e ao mesmo tempo como combustível para te ajudar a desintegrar as moléculas de glicose, porque ela morreu na mastigação, antes na confecção, e vai passando por vários processos de decomposição e reintegração até transformar-se na glicose. Depois é fracionada para transformar-se na proteína, com a ajuda do ar que você respira, trazendo o oxigênio. E, sendo permeada por suas intenções, seus nobres sentimentos, e com as suas reais intenções, ela vai transformando-se naquilo que você está qualificando. Então, o seu pensamento, ou o nosso pensamento, nossas emoções, sentimentos e intenções, vai permeando-a com a nossa inteligência, com as nossas virtudes, e transformando-a em novas realidades. Vai integrando em nosso corpo físico, através do centro genésico, vai transformar-se em átomos, em moléculas, depois no centro vital, em forças vitalizadoras, centro gástrico em almas instintivas, centro cardíaco em emoções, laríngeo em desejos, frontal em inteligência, pensamento, imaginação e memória, e depois coronário em virtudes. Então a batatinha ou a batata doce que você comeu começou com a energia física e terminou com uma energia psi no perispírito e culminou como virtudes. Tudo cresce, tudo evolui. Então, enquanto você vai incorporando novas almas em sua vida, nós vamos também fazendo isso em nossa vida. E te aguardamos semana que vem. Nós vamos começar lendo o que eu prometi com Camila e não encontrei aqui, falando dessas várias almas compondo uma só alma. Eu e você, todos nós, fazemos parte de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Em quem você está? Em Joana de Ângeles? Em Ramatiz? Em Leon Denis? Em Miramês? Vai pensando e tentando descobrir, e semana que vem nós voltamos para entender isso. Grande abraço, muita paz.